Você vai acompanhar nessa edição do Jornal Mãe de Deus Notícias. A evolução do futebol dentro e fora de campo foi tema de palestra com o jornalista Carlos Ferreira. Projeto No Cinema com as Emoções vai trabalhar com o público infantil neste final de semana. Bairro da Samambaia celebra a Marujada de São Benedito há pelo menos 7 décadas. Essas outras notícias a partir de agora no seu Jornal Mãe de Deus Notícias. Iniciamos essa edição do Jornal Mãe de Deus Notícias falando de um tema bem popular, hein? A evolução do futebol dentro e fora de campo, que foi tema de palestra do jornalista Carlos Ferreira. A TV Mãe de Deus registrou para você aí o encontro com os amantes do futebol aqui da nossa terra. Acompanhe. A Academia Capanemense de Letras e Artes trouxe para a nossa cidade um dos mais renomados jornalistas esportivos do estado. Com vasta experiência no segmento do esporte mais praticado no país e no mundo, Carlos Ferreira reuniu alguns amantes do esporte na sede da Arena Carlos Gomes e fez uma verdadeira viagem pela história do futebol. De onde vem o bicho no futebol? O Vasco instituiu isso aí. Os portugueses, para incentivar os atletas do Vasco, eles premiavam por vitória com animal. Então, uma vitória sobre o time X vale um carneiro. E aí os atletas ganhavam aquele carneiro. Uma vitória sobre o time XY vale uma vaca. Então não era uma vitória mais importante, era um prêmio maior. Então o Vasco, com essa prática de premiar com o bicho, gerou uma instituição que até hoje a gente fala, vai pagar o bicho ou não vai, e outra coisa. Isso é do futebol, mas extrapola. De vez em quando você quer um prêmio e se refere ao bicho, porque é uma linguagem do futebolês. Utilizando vários slides num data show, Carlos Ferreira divagou nos primórdios da mentalidade futebolística até chegarmos nas atuais concepções do futebol, arte e empresarial, que movimenta bilhões em todo o mundo. A palestra, com forte apelo didático e motivacional, durou cerca de 2 horas e agradou os presentes. Foi uma palestra muito gratificante, né? Com certeza vai ajudar muito esse conhecimento que o Carlos passou para todos nós, para mim desenvolver um trabalho com mais qualidade, com mais consciência, porque sabemos que o município aqui é escasso de apoio, mas da forma que ele passou a mensagem para mim aqui, pode ter certeza que vai ser de grande importância para o desenvolvimento do trabalho social, do trabalho com seriedade dentro do Rosário. E eu tenho certeza que logo a gente vai fazer coisas brilhantes e dar oportunidade mais para o jovem de Capanema. E essa palestra foi de suma importância para que eu possa conhecer um pouco mais o esporte hoje e também para o futuro. Bastante solícito, Carlos Ferreira ainda se dispôs a responder vários questionamentos dos presentes. A presença do jornalista do Grupo Liberal atraiu um público de longe, como foi o caso do comerciante Valdemar Alencar, de Cachoeira do Periá. Não é a primeira vez que eu participo de uma palestra proferida pelo Ferreira. Carlos Ferreira já veio outras vezes, inclusive eu participei de da primeira palestra dele, em que eu me recordo muito bem de uma frase que ele disse, em que como ele procurava se destacar dos demais, dos seus colegas, como dentro da sua profissão. Ele disse para mim, que isso aqui eu nunca esqueci, aliás, ele disse para todos os presentes, que ele procurava algo que alguém ainda não tinha falado sobre isso. Aí ele procurava explorar. E eu estou recordando isso porque ele disse na hora em que o nosso nobre amigo ali, Alencar, também falou e fez a pergunta para ele do que aconteceu lá no jogo do Clube do Remo. Então, esse é sempre um prazer, é sempre uma satisfação, porque isso enriquece a todos, enriquece no sentido de conhecimento, enriquece no sentido de você
ter mais, poder traduzir para as pessoas problema de gestão. Isso nós temos, como eles mesmos falaram, até dentro da nossa própria casa. Isso nos transmite para o trabalho, transmite para o nosso dia a dia, transmite para diariamente com os nossos amigos, proporciona tudo de bom. Então eu fiquei muito feliz com o convite do Paulo, para me vir para essa palestra, e ele sempre, quando me convida, eu sempre estou presente. Para mim foi ótimo e maravilhoso participar desse evento. No final, o jornalista Paulo Vasconcelos, presidente da ACLA, agraciou o jornalista Carlos Ferreira com o certificado de amigo da ACLA, entregue pela vice-presidente, professora Rosilda Dax, e pelo empresário José Emídio. Olha, com esse evento aí, praticamente, a Academia Capanemense de Letras e Artes, ela encerra com chave de ouro, né, o seu agendamento anual. Parabéns ao Paulo Vasconcelos, parabéns à professora Rosilda Dax e a todos os membros da ACLA, né, pelas diversas iniciativas que foram desenvolvidas no ano de 2019. Parabéns a todo mundo, tá bom? Parabéns a quem participou, né, desse grande evento aí. São pouquíssimas as oportunidades que nós temos de participar de palestra aí com pessoas aí renomadas do nosso cenário estadual e nacional. Todos que participaram aí estão também de parabéns. Gente, vamos falar agora de um projeto inédito aqui na nossa cidade, o projeto No Cinema com as Emoções, que vai aí direcionar todo o seu trabalho para o público infantil. Nós estivemos conversando com a psicóloga Geisa Sumaia, ela que é aí autora desse grande projeto. Vamos ver a primeira parte desta entrevista. Trabalhar as emoções de forma divertida é uma iniciativa inédita na cidade, proposta pela psicóloga Geisa Sumaia. No Cinema com as Emoções, né, foi um projeto que lançamos para trazer de uma maneira lúdica, divertida, as emoções para as crianças. É comum que hoje os adultos eles não sabem diferenciar muitas emoções, né? Aí eu passo pro pai, uma melancolia, uma tristeza, uma euforia, ele não sabe diferenciar muitas as emoções. E qual foi o meu intuito? Trazer de uma maneira divertida, né, e que prenda a atenção das crianças, que é o cinema, para que eles comecem a entender um pouco mais e entender as suas próprias emoções e as emoções de quem está ao redor, né? Se os adultos sentem dificuldade, as crianças muito mais. A criança ela não senta na frente de um psicólogo e diz eu tô triste, eu tô chateado, eu tô melancólico, porque ele não sabe diferenciar isso. Ele vai trazer, ele ou ela vai trazer de uma maneira mais comportamental, mais expressivo o que ele está sentindo. Ele entender o que é tristeza, o que é alegria, o que é medo, né? Isso além de ajudar ele a crescer emocionalmente falando, que é a inteligência emocional, né? Ele vai saber lidar com tudo isso de uma maneira menos pesada, vamos dizer assim. A gente vai trabalhar a inteligência emocional das crianças. A atividade lúdica, através de um filme exibido para as crianças, foi um caminho escolhido para a psicóloga desenvolver seu trabalho. A criança ela vai entender melhor as situações brincando, né? Por que a criança precisa entender sobre as emoções, né? A criança ela tem medo, né? Ela tem receio de algumas coisas. E às vezes as pessoas que estão ao redor, a criança mesmo vê o medo como algo negativo. E nem sempre o medo é algo negativo, né? Eu tenho medo de cachorro. Ok, vamos tentar entender se isso é um medo ou é uma fobia. Enquanto é medo, ele vai manter a criança segura. A gente não pode permitir que esse medo de cachorro vire uma fobia para que ele não consiga socializar onde tem um cachorrinho latindo ou um cachorrinho por perto. Mas o medo é algo que mantém a criança segura. E assim todas as emoções, ela tem o lado bom e o lado ruim, a gente precisa entender qual é essa emoção para poder trabalhar essa emoção com a criança. Através das observações, os pais serão capazes de perceberem as alterações comportamentais de seus filhos. É importante que o pai também ele entenda o que é o emocional da criança, por que às vezes a criança do nada ele vai chorar, né? Nem sempre ele vai chorar porque ele está com dor, porque ele machucou alguma coisa assim do tipo. Pode ser do emocional dela, né? Então a criança
ela vai demonstrar de alguma maneira, e às vezes é só comportamentalmente falando. Então é por isso a importância do adulto que está ali por perto, professores, titio, o cuidador, né? Que às vezes não é o papai e a mamãe que cuida da criança o dia inteiro. Às vezes o cuidador é aquele que vai estar observando o emocional da criança. Então é importante que todos nós tenhamos par da inteligência emocional. Não só das crianças, mas a nossa também. O Jornal Mãe de Deus Notícias faz um breve intervalo para o apoio cultural. No segundo bloco, nós vamos continuar falando com a psicóloga Geisa a respeito desse tema aí que é de grande importância, né? Não só para as crianças, mas para toda a família. E vamos ver também como foi a abertura da Marujada de São Benedito, da Dona Maria Sueca, que movimentou todo o bairro da Samambaia. Não saia daí, voltamos já.